comprar, muito caro. Gente, então, boa tarde. Bem-vindos mais uma vez a nosso curso de AE. Então, hoje nós temos a Denise Silva Costa e o professor José, que são da área da deficiência visual e vêm compartilhar um pouco conosco sobre as suas experiências, tá bom? E aí, Denise, você que comanda, se você quer que as perguntas sejam agora, durante a apresentação ou no final, vocês é que resolvem. Eu acho melhor a gente, assim, a proporção que a gente vai falando, se surgir alguma pergunta ou acrescentar alguma coisa, eu prefiro assim, que a gente depois acaba se perdendo, esquecendo de dar exemplos. Sim. E tal, então eu prefiro assim, de antemão, eu já quero só pedir para os colegas que forem falar, né, que se apresentem, porque nós temos o professor Mesquita, ele é deficiente visual, e aí vocês façam a primeira apresentação, digam o nome de vocês, falem professor de qual escola, a atuação de trabalho, e também façam uma breve audiodescrição para ele, assim, eu tô de blusa assim, eu tô com meu cabelo é curto, eu faço assim, uso óculos, essa pequena descrição para ele, tá bom? Só a primeira vez, a segunda é só falar o nome, quando quiser falar pela segunda vez, tá bom? Tá bom. Então, eu vou começar a tua apresentação. Professor Mesquita, você quer se apresentar? Acho que ele deu uma saidinha, Denise. Eu já me apresentei, né? Eu sou o professor Mesquita, trabalho com Denise já há muito tempo. A gente sempre trabalhando junto, ele trabalhou comigo desde a Associação de Deficientes Visuais das Devima, quando eu fui presidente. Eu e o pai dela, nós somos presidentes de 1992 até 2001, nós que comandávamos lá. E ela começou a trabalhar com a gente lá, e depois entramos no município, e estamos trabalhando hoje, tentando fazer uma inclusão melhor, principalmente no meio docente de São Luís e do estado do Maranhão. Oi, Ana? Vocês estão me escutando, gente? Sim, estou escutando. Sim. Eu vou colocar teu slide aqui. Tá, Ana já apresentou, eu sou Denise, trabalho na área da deficiência visual, no acompanhamento da rede municipal, e também sou professora de sala de recursos. E, assim, esse momento de ser professora, agora eu sou recente, eu já trabalho, recente nem tanto, 4 anos, porque a minha maior parte da vida de trabalho foi na área da deficiência visual, e agora na sala de recursos eu, assim, estou aprendendo ainda muito, aprendendo com os estudantes, aprendendo com a família, aprendendo com os professores, com os nossos colegas, que já têm uma experiência bem maior na sala de recursos, com as outras deficiências. Mas, assim, me identifico muito na área da deficiência visual. Primeiro porque eu sou filha de uma pessoa cega, né? O meu pai é deficiente visual, é cego, e esse meu convívio com ele desde a infância, desde sempre, então me abriu as portas para que eu pudesse tornar isso, assim, a minha profissão, e vendo o dia a dia dele, né, dos colegas dele, e assim, Mesquita falou datas, não era nem para falar, porque o pessoal vai dizer que eu sou antiga, mas é isso mesmo, eu já tenho um bom tempo aí, mas eu iniciei bem cedo também. E estou aqui para a gente, assim, trocar essas experiências, falar um pouco sobre a deficiência visual, mas, assim, também conversar com vocês e trazer algumas informações que são bem peculiares da área, mas também, assim, vocês poderão, nesse momento, tirar algumas dúvidas, perguntar para o professor Mesquita. Geralmente tem muitas perguntas, assim, que a gente, às vezes, vê aí uma pessoa com deficiência visual
no contexto social, e a gente surge algumas dúvidas, se mora só, então a gente vai ter algum momento, como é que faz no dia a dia, as atividades da vida diária sempre são questões que a gente sempre levanta da área da deficiência visual, então a gente, se tiver alguma curiosidade, fique à vontade para perguntar para ele, para me perguntar, e que a gente vai tentando, né, responder dentro das possibilidades. Tem informações que, claro, a gente não sabe tudo, mas a gente pode aí depois ver com vocês. A gente ainda tem outro encontro na quarta-feira, que eu vou tentar, não sei, dentro das possibilidades, fazer uma oficina de braille, mas nós vamos utilizar o braille negro para que a gente possa se aproximar mais do braille, né, em alto relevo. Mas esse momento eu vejo o braille negro como uma possibilidade de fazer uma oficina à distância. Então, vamos lá. Vai dar certo. Vai dar certo. Deixa eu colocar de novo aqui a apresentação. Tá. Peraí, deixa eu só desligar aqui o meu microfone, porque senão pode dar interferência. Só um minutinho. Tá. Já, né? Posso começar? Ah, não, dá para ir. Quando tu for para passar, tu vai me dizendo, tá bom? Pode colocar o primeiro. Esse aí, o primeiro? Deixa eu ver aqui. Só volta um pouquinho. Tá bom. Só o início da apresentação, né? Que a gente hoje vai falar sobre o atendimento educacional especializado para deficientes visuais. Não sei se aí no grupo tem alguém já tem alguém com essa experiência de ter trabalhado no AEE ou então no ensino comum com crianças com deficiência visual. Né? Então, se tiver, pode acrescentar, pode colocar as suas experiências, que vai ser muito enriquecedor. Então, nós vamos falar sobre a deficiência visual, né, alguns conceitos, algumas patologias e o trabalho mesmo em sala de aula. Ou melhor, na sala de recurso. Vamos lá. Pronto. Então, o que é a deficiência visual? É a redução ou a perda total da capacidade de ver com o melhor olho após a melhor correção óptica. Ou seja, é quando a pessoa tem aqui dois casos nesse conceito. Ou ela tem uma visão reduzida, que depois da melhor correção possível, depois que o melhor olho que ela apresenta, e depois que foi feita a melhor correção óptica, que mesmo assim ela ainda tem alguma dificuldade para enxergar, ela precisa fazer outras adaptações, essa pessoa é considerada como deficiente visual. E também tem os casos de perda total da visão, que são as pessoas que são chamadas de cega. E a gente tem uma classificação aí. Pode passar, Ana. A classificação para deficiência visual, nós temos a cegueira e a baixa visão. A cegueira é essa perda total da capacidade de ver, né? Então, tem pessoas que são cegas e que não enxergam nada, e tem pessoas que têm a cegueira, mas percebem alguns vultos, algumas cores, né? Então, luminosidade, mas essa capacidade que ela tem de ver não lhe dá oportunidade, não lhe dá chance de ela enxergar impressos em tinta, mesmo que sejam os mais ampliados. E aí essa pessoa é cega mesmo. E também tem as pessoas que têm a baixa visão, que é aqui dentro desse conceito, que fala sobre que é a redução. Mesmo que ela, mesmo no melhor olho que ela tem, que ela apresente, que ela tenha a melhor correção óptica, ainda assim, ela tem dificuldade para enxergar, precisando do uso de contrastes ampliados, né, lupas, ainda assim, ela precisando de tudo isso, ela é considerada pessoa com deficiência, com baixa visão.
E hoje, nós temos aí, foi promulgada, ela está bem recente, que foi publicada a Lei 14.126 de 2021, né, que classifica a pessoa com visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual. Então, aí ela está bem recente, nem entrou ainda na minha classificação aqui, mas a pessoa com visão monocular, hoje, ela é considerada, né, como deficiência visual. Aí, alguns que algum grupo que é contra essas pessoas entrarem para ser deficiente visual, e outras estão, né, lutando aí para que continue, para que elas permaneçam. Pode passar, Ana. Bom, passou, Ana? Deixa eu ver aqui. Aqui está, conceituando a deficiência visual. Ah, falando aqui da cegueira, não é isso? Isso, cegueira. Está aparecendo o slide? Sim, já está aparecendo. Então, a cegueira, ela representa a perda total ou resíduo mínimo de visão, que leva o indivíduo a necessitar do método Braille como meio de leitura e escrita. Então, eu já adiantei lá isso para vocês lá naquele primeiro slide. Então, a pessoa cega, quem é a pessoa cega? Aquela que não enxerga nada, que chama de cegueira total, ou, às vezes, esse indivíduo, ele apresenta um resíduo mínimo de visão. Só que esse resíduo mínimo não dá a ele condições de que ele possa enxergar impressos em tinta, mesmo que se façam ampliados, mesmo que se faça toda a adaptação possível. Ele não consegue enxergar, e aí ele precisa do método Braille como meio de leitura e escrita. A acessibilidade gráfica diz que a gente só pode ampliar até 24, a fonte 24, porque fica realmente uma fonte muito grande, fica inviável você trabalhar com essa ampliação. Então, tem estudantes que precisam de uma ampliação bem maior. E aí, o que a gente orienta? A aprender o Braille, o sistema Braille, para que ele possa, através do sistema Braille, ele possa ler e escrever. Aí, depois, nós temos a baixa visão. Pode passar, Ana. Que a baixa visão, ele é um resíduo visual que permite ao educando ler impressos à tinta, desde que se empregue os recursos didáticos e equipamentos especiais, que eu já falei também, são os ampliados, são os contrastes, são lupas, são as lentes especiais, todos esses equipamentos para que ele consiga enxergar, mesmo que ele use óculos, mesmo ou que ele não use, tem alguns casos que nem o óculos ajuda, né? A gente acha que a pessoa com baixa visão vai precisar, coloca um óculos com um grau bem elevado. Não, tem que saber, né, qual a patologia, se realmente com o óculos ajuda, se faz alguma correção, né? Então, de antemão, avisando assim, dizendo para vocês, trazendo essa informação, que nós que temos problemas oculares ou erros de refração, né? Então, nós que usamos óculos, nós não somos deficientes visuais, né? Nós temos só erros de refração. Por que nós não somos? Porque quando coloca o óculos, coloca a correção, né, que é a lente, o que acontece? Você consegue enxergar, você consegue ler, você consegue ver a uma certa distância, dependendo da patologia, do erro de refração que você tenha. Então, nós não temos deficiência visual, nós precisamos sim de uma correção para que, e como o nome está dizendo, a correção vai te dar essa possibilidade de fazer as leituras, de fazer tudo aquilo, de enxergar, né? Então, a pessoa com baixa visão, mesmo fazendo uma correção, a melhor correção, ela não consegue. Ela precisa de outras adaptações, né? Então, dependendo, a baixa visão, ela varia muito. Então, se você, às vezes, você encontra um estudante, uma pessoa com baixa visão, que você faz uma adaptação para ela aqui, e outra, você faz outro tipo de adaptação, porque a gente vai ver lá na frente, que vai depender do tipo de patologia, a perda visual que ela tem, uma é diferente da outra. Então, sim, pode passar agora.
Aí eu trouxe também um conceito da Organização Mundial de Saúde, que diz que o deficiente visual, isso aqui já é, é algo mais clínico, né? Apresenta aqui uma escala, né? Que diz que o deficiente visual é todo indivíduo que apresenta desde a ausência total de visão até a acuidade 20/70 no melhor olho ou em ambos os olhos, com a melhor correção possível, podendo estar associado ao campo visual inferior a 20 graus e sensibilidades a contrastes. Então, assim, para a pessoa cega é muito fácil a gente como profissional, a parte clínica também, orientar, né, diagnosticar e a gente fazer as orientações. Mas para a pessoa com baixa visão é muito mais complicado porque existem inúmeras formas de enxergar na baixa visão. Então, aqui ele está falando o seguinte, que o indivíduo cego, a deficiência visual é todo indivíduo que apresenta a ausência total, e essa pessoa aqui com a acuidade de 20/70 no melhor olho, ou em ambos os olhos, né? Então, essa pessoa que apresenta essa escala aqui, é uma pessoa que tem direito aos benefícios, essa pessoa que vai com o laudo no INSS para conseguir o benefício que ela consegue, o médico consegue laudar, ela leva esse laudo. Com essa escala, ela consegue, é mais fácil ela passar, né, para receber esses benefícios. Então, assim, o conceito de deficiência visual, ele é feito a partir do campo visual e da acuidade visual. O que é a acuidade visual? A acuidade visual é a minha capacidade, a capacidade que a minha visão tem de enxergar uma certa distância, os detalhes. Então, eu estou a uma certa distância, em metros, e aí eu consigo enxergar detalhes, né? Então, isso é a minha acuidade visual, né? E o campo visual, o que é o campo visual? O campo visual, nós temos um campo visual de 180 graus, né? O campo visual vai de 180 graus. Então, esse campo visual ele está dividido entre visão central e visão periférica. Então, quando o campo visual ele é inferior, tem 20 graus ou inferior a isso, olha que é muita coisa. E tem pessoas que têm um campo visual, às vezes, até 30 graus, 50, 60, porque eles colocam 20, é muito pouco. Então, tem um campo visual de 60. E tem muita dificuldade para enxergar. Mas esse indivíduo, ele vai passar pelas dificuldades de uma pessoa com baixa visão, de uma pessoa com deficiente visual, mas ele não vai conseguir, às vezes, alguns benefícios. Às vezes a gente pega laudo médico, né, e aí já vai orientar o pai para encaminhar esse menino para receber um benefício e tal, mas a gente vê lá o laudo, campo visual de 60 graus. Então, para fins de benefício, essa coisa toda, fica um pouquinho mais complicado aqui ele receber esse benefício, porque o campo visual dele não está dentro do parâmetro colocado pela Organização Mundial de Saúde. Bom, aí tem uma avaliação funcional da visão, que aí a gente precisa, para fazer a avaliação funcional da visão, né, a gente precisa do laudo oftalmológico, com as seguintes informações. A patologia, essa avaliação funcional da visão é para o aluno, é para o estudante com baixa visão. Então, nós vamos precisar aí da patologia. Qual a doença que ele tem? Essa doença é degenerativa ou não é? A acuidade visual, quanto ele enxerga a uma certa distância e sobre esse prognóstico, se ela vai ser estacionária ou se ela é degenerativa, né? Então, nós precisamos do laudo oftalmológico para que a gente construa a avaliação funcional da visão para essa criança lá na sala de recursos. Aí eu também trouxe algumas curiosidades que nós, mulheres, estamos em vantagem em relação aos rapazes. Nós temos, pode passar, Ana, sobre a questão de cores. A nossa visão, o que a gente pode, o que define as cores é a questão dos bastonetes e dos cones. Então, assim, a visão de cores, nós temos a capacidade de distinguir diferentes tons e nuances de cores. Isso quem faz são os bastonetes e os cones.
tá? E os neurocientistas da atualidade calculam que nós somos capazes de ver mais de cerca de 7 milhões de cores diferentes. Como o cérebro é capaz de identificar tantas cores, né? Então, aqui tem algumas informações que eu trouxe para vocês. Então, assim, aí a gente fala aqui, eu falei antes, que nós mulheres, pode passar, Ana, já estou na... Pode passar. Pode passar essa. Isso. Já repararam que nós mulheres sabemos diferenciar bem, muito bem as cores? Então, conseguimos saber muito bem o que é o cinza grafite, o que é verde água, o que é azul turquesa, né? Então, assim, definir não só o azul, mas a gente sabe, dentro da cor azul, a gente sabe definir as especificidades, vamos dizer assim. Então, quando a gente vai escolher um sapato, quando a gente vai escolher uma roupa, então a gente tem bem mais facilidade em relação aos homens. Por quê? Porque nós mulheres, nós possuímos 2 cromossomos X. Então, temos uma variedade maior de cones que os homens, né? Então, quem define essa questão de cores, né, são os cones e os bastonetes. E por nós mulheres ter 2 cromossomos X, que é o cromossomo que define essa variedade de cores, então a gente tem mais facilidade. E isso reflete na maneira detalhada de como nós descrevemos as cores. E aí nós estamos em vantagem em relação aos rapazes. Pode passar, Ana. Então, tá mais ou menos aqui, essa informação são só curiosidades mesmo. Como é que a mulher enxerga a cor e como é que os homens enxergam. Então, o que é vermelho para o homem é só vermelho, mas para nós mulheres, nós temos o vermelho urucum, temos o vermelho... tem vários tipos, né? E aí nós vamos tendo essa vantagem. Bom, até aí, alguma pergunta, alguma contribuição, alguma informação? Posso passar? Estou indo muito rápido, falo rápido. Mas eu posso tentar ir mais devagar. Me digam alguma coisa. Gente, isso aqui para mim está tão novo que eu gosto de falar olhando para vocês, conversando com vocês. Mas qualquer coisa vocês podem perguntar, tá bom? Tá, tudo bem, Carla. Vamos lá. Então, assim, eu já falei para vocês dos principais problemas oculares, né, que são os problemas oculares, né, que são chamados também de erro de refração, não são as patologias, né, não são deficiência visual, tá certo? Eles são erros de refração ou problemas oculares que podem ser corrigidos com o uso do óculos, às vezes de cirurgia, e aí tudo bem. Porque aqui esses casos, eles não são irreversíveis, né? Alguns casos são bem reversíveis. Hoje a gente já tem, e com a medicina e né, a ciência avançando, a gente já viu aí, tem já casos para resolução da miopia, tem hipermetropia, o astigmatismo, o estrabismo, ambliopia, presbiopia, que são casos comuns, são problemas que nós temos, que nós utilizamos óculos e corrigimos e tal. Mas, assim, alguns problemas oculares, eles precisam ser bem, a gente precisa ter cuidado com eles. Por quê? Porque esses problemas oculares, se não tratados, se não acompanhados, eles podem virar uma deficiência visual, tipo hipermetropia. Altas hipermetropia leva ao glaucoma, e glaucoma, ele deixa a pessoa deficiente visual, ele pode cegar ou deixar a pessoa com baixa visão. Tá certo? E tem aí outros, a presbiopia, que os médicos, a gente vai consultar e os médicos nunca falam na presbiopia. Eles falam que a gente está com dificuldade, vai passar uma lente para perto. Essa lente para perto é porque nós estamos com presbiopia, nós já estamos, quem está aí por volta já da 4ª década, então, em diante, já está com os olhos cansados, com a visão cansada, e aí precisa utilizar óculos para que enxergue melhor, para que a visão fique, né, as atividades do dia a dia a gente consiga fazer com mais facilidade. Então, hoje eu já estou precisando muito de óculos, porque se eu não tiver com óculos para ler as coisas, o que a gente fala brincando, que é a síndrome do braço curto.
A gente tudo aproxima muito. E aí a gente precisa, né, ter cuidado com a nossa visão. Precisa, assim como a gente precisa ter cuidado com o nosso organismo todo, com o nosso corpo todo. Olha aí, Ana, ela só faz a distinção de cores. Eita, a gente pode fazer essa parceria, Ana. Então, assim, precisamos ter cuidado com a nossa visão. Bom, aí nós vamos, sim, agora falar sobre as patologias, claro, que aí eu só coloquei alguns exemplos, mas existem inúmeras, existem síndromes, existe muita coisa que leva à deficiência visual. Então, aí eu coloquei só a corioretinite, né? É uma doença, uma patologia que leva à deficiência visual, à retinose pigmentar, o glaucoma, que é bem conhecido, a retinopatia da prematuridade, a catarata. Eu vou até pedir para vocês, para que eu possa passar, a gente vai passando, eu nem vou explicar o que é cada patologia, eu vou até, a Ana pode até passar esses slides depois para vocês, porque senão a gente vai demorar bastante, e aí tem bastante coisas que são bem significativas, não que isso não seja, mas outras coisas assim que são bem do nosso dia a dia em sala de aula. Eu trouxe esse momento para fazer uma introdução e para que a gente possa ter esse conhecimento, né? Mas a gente pode passar... Ana, tu pode até passar esse slide aí, a gente vai passando rapidinho, o conceito de cada uma, o que é cada uma, eu acho que não é tão relevante a gente falar nesse momento. Mas aí tu pode passar os slides para eles depois, e aí tem. Esse das imagens. Deixa, que eu vou fazer só a descrição para a Mesquita. Certo. Bom, aqui é uma visão normal. Quem enxerga normalmente, Mesquita, aqui eu estou mostrando uma figura que tem 4 pessoas, uma ao lado da outra, de mãos, assim, como se estivesse abraçado, uma ao lado da outra. E tem uma criancinha, um bebezinho, são 5. E ao fundo tem uma imagem das árvores, o céu, o sol, e eles todos estão sorrindo. Essa é a imagem. E aí essa imagem, eu vou trazer as informações e vou te falando o que ela está tentando aqui simular a baixa visão. Agora, eu nem falei para vocês, mas eu já vou logo adiantando. Essas imagens aqui, é simulando a baixa visão, alguns problemas oculares, ou melhor, algumas patologias que levam as pessoas a enxergar da forma que eu vou mostrando para vocês em cada figura. Bom, pode passar, Ana. Aqui é a perda da visão central, né? Então, é aquela imagem que eu descrevi, Mesquita, e há um círculo preto bem no meio da imagem. Então, quem tem corioretinite, há uma perda da visão central. Né? A visão central, ela se dá dentro da mácula. É a visão que a gente consegue perceber com mais clareza, mais nítido, né, as coisas. Então, quem perde a visão central tem mais dificuldade de leitura, de enxergar os detalhes. Então, quem tem corioretinite enxerga dessa forma, há uma perda da visão central. Pode passar, Ana. Aí já vai para outra imagem. Pronto, a visão tubular. Mesquita é a mesma imagem, mas só que essa aqui está escurecido a parte periférica da figura. Só está aparecendo as pessoas do centro, o bebezinho desapareceu, o sol desapareceu. Tudo que está localizado na parte periférica da imagem, na parte das extremidades, desapareceu, está tudo escuro, só está aparecendo a parte central, ao contrário da outra. Então, é uma visão como se estivesse olhando através de um tubo. É a retinose pigmentar, né? Quem tem retinose pigmentar, há uma perda do periférico. Então, essas pessoas que têm retinose pigmentar têm dificuldade para enxergar à noite, porque a visão periférica, ela não é rica em detalhes como a visão central, se dá dentro da mácula. Mas ela é muito importante para a gente se locomover à noite, né? Então,
Pode passar, Ana. Para outra imagem. Bom, essa imagem, ela é de quem tem, deixa eu ver aqui, ela tem vários, múltipla perda de campos visuais, quem tem retinopatia da prematuridade. É a mesma imagem escrita, mas só que aqui, nessa imagem, há vários escotomas, há manchas em vários locais da figura. Então, existem várias manchas, que essas manchas a gente chama de escotoma. Então, quem tem retinopatia da prematuridade enxerga dessa forma, manchado. Pode passar, Ana. Nós temos aí também a mesma imagem ainda, só que toda borrada, há uma opacidade. Quem tem catarata enxerga tudo borrado, dessa forma aí. E quem tem também glaucoma, uma diminuição da transparência. Pode passar, Ana. Bom, aí como é que a gente observa? Tem alguns sinais que são bem comuns das alterações visuais. O aluno, ele tem um comportamento que a gente vai observar. Quantas vezes a gente já identificou um aluno que coça muito os olhos, que se levanta toda hora para ir perto do quadro, né? Que aproxima muito para fazer a leitura, né? Então, essa é a conduta dos alunos. A gente observa, às vezes a família nem observou, mas a gente lá na escola observa e sinaliza para a família que esse menino tem esse comportamento, e aí leva para fazer uma consulta, né? Quando a família leva, aí quando volta, às vezes ele tem um erro de refração, que aí vai utilizar o óculos, que faz a correção, ou às vezes esse menino ele tem uma deficiência visual, uma baixa visão. Então, geralmente, ele aperta, esfrega os olhos, ele tem irritação nos olhos, né? Os olhos são avermelhados, tem as pálpebras, né? Com bordas avermelhadas ou inchadas, purgações, tensóis, nistagmo, que é aquele olhinho que fica, essa parte colorida dos olhos, fica mexendo, fica de um lado para o outro. Pisca, né? As crianças que piscam excessivamente, dificuldade para seguir objetos, cautela excessiva ao andar. Então, alunos também que vêm andando, esbarram em algumas coisas que estão à sua frente. Então, tem tudo isso, dificuldade para leitura e escrita. Então, a gente tem que observar, né, esses comportamentos. E aí, eles apresentam os sintomas também. Pode passar, Ana. Quais são os sintomas? Tonturas, náusea, dor de cabeça. Estão sempre reclamando que estão tontos ou estão com dor de cabeça. A sensibilidade excessiva à luz, que a gente chama de fotofobia, visão dupla e embaçada, né? Então, eles apresentam esse comportamento aí. Pode passar, Ana. Agora, nós vamos ver aqui, deixa eu só falar sobre o atendimento para os estudantes com baixa visão. Deixa eu ver, deixa eu só dar uma lida aqui. Alguém colocou, deixa eu só ver aqui. Tem uma minha aluna Luciana tem visão monocular só 30%. Ela vira o pescoço e encosta a cabeça no livro ou no quadro para ver o que está escrito. Luciana, deixa eu só... A minha aluna Luciana, ela é surda, tem essa deficiência visual e a deficiência intelectual. Ana, mas ela tem 30% em um olho. O outro é 100% cego. Sim, então, olha, ela tem baixa visão mesmo, essa menina. Sim, ela tem baixa visão e usa óculos. Porque se ela se comporta dessa forma, porque assim, o único que ela tem, que ela enxerga, ela ainda tem só 30%, então ela tá quase cega, sabia? Isso, ela faz avaliação frequente, mas assim, tipo, estagnou. Não aumenta e nem diminui. Ah, tá, estabilizou, né?
se estabilizou já faz tempo. Então, a gente vai ver o atendimento educacional especializado para estudantes com baixa visão. Então, o atendimento para pessoa com baixa visão, ele é diferente do estudante com cegueira. Então, as adaptações são diferentes. Então, assim, trabalhar com o estudante, com o aluno com baixa visão, é muito mais complexo do que trabalhar com um aluno cego. As adaptações que eu faço para um aluno cego aqui pode ser as mesmas adaptações que eu posso fazer com outro aluno, se for o mesmo conteúdo, eu posso fazer as mesmas adaptações. Mas as adaptações para o aluno com baixa visão, ela é diferente, porque eu preciso saber como ele enxerga, o quanto ele enxerga. Se vocês viram aí, através dessas figuras que eu mostrei, há uma perda, dependendo da patologia, há uma perda da visão central, em alguns casos, perda da visão periférica, e há uma forma diferente para cada patologia, para cada tipo de baixa visão para enxergar. Os contrastes também, o que é um contraste para um, não é para outro. Então, assim, as orientações vêm aqui nos livros, a gente vai pesquisa, nas literaturas, mas a melhor forma de a gente fazer a adaptação para atender esse aluno é perguntando para ele se aquela adaptação está boa, se ele consegue, se está conseguindo, aquele tamanho de fonte, aquele contraste, dá para ele, porque às vezes a gente fala, tem baixa visão, então vamos ampliar. Mas não é ampliar por ampliar, é saber qual a fonte melhor, porque às vezes, quando ele tem uma perda do campo central, ou do campo periférico, e a gente precisa saber qual o tamanho da fonte, qual a cor. Então, a gente às vezes vai botar uma fonte muito grande, sai do campo visual dele, né? Então, a gente precisa saber perguntar. Porque aqui eu vou passando essas informações para vocês até poderão, em um dado momento, encontrar um estudante com baixa visão e dizer assim, mas eu já assisti, já vi um momento em que foi falado que é preciso fazer o contraste, é preciso fazer a ampliação da fonte e tal, número 18, número 14 e tal, mas para aquele aluno, essas orientações talvez não sirvam. Então, você pode fazer com base no que a gente está trabalhando aqui, mas perguntando sempre para ele se aquela adaptação está boa para ele. Teve um momento que eu sempre soube aqui, através das leituras, que o melhor contraste, vocês vão encontrar por aí também, se vocês forem pesquisar, o melhor contraste é o fundo preto e numa outra cor, né, a cor mais clara. Só que eu fui fazer uma formação um tempo desse, já está com um certo tempo, e o professor que foi comigo, ele tem baixa visão. E aí ele pediu, quando a gente estava organizando o material, ele só pediu para eu mudar a minha fonte, porque aquela fonte, aliás, a minha fonte não, o meu contraste dos slides, porque aquele contraste causava muito cansaço visual para ele. Então eu tive que fazer, aí eu perguntei para ele, para mim aquele contraste estava ótimo, mas para ele, assim, estava ótimo no sentido de que as orientações dos livros, mas para ele, não estava. E eu perguntei qual é o melhor contraste, a gente foi procurar um contraste para ele. Foi um fundo mais claro, que não é tão comum, um fundo azul, parece-me, com as letras brancas, que já não tem um contraste muito bom. Aí ele disse que esse ele tem albinismo. E aí ele disse que aquele contraste seria o melhor para ele, que não causava cansaço visual. Então, a gente precisa conversar e precisa perguntar para o estudante se está boa aquela adaptação. Até também para a gente, já sensível a essa situação, orientar os professores do ensino comum, porque o professor da sala de recurso, o professor onde acontece o AE, ele tem, não só que o AE aconteça na sala de recurso, mas, assim, nós já temos essa acessibilidade maior, já temos essa informação, e aí a gente tem mais condições de informar para os professores do ensino comum. Então, nós vamos falar aqui sobre as pessoas de baixa visão. Elas podem demonstrar preferência quanto à posição do material a ser utilizado, a ser visualizado, da cabeça, do olhar, devido à apresentação de grandes oscilações. É como eu já falei para vocês, da condição visual
Então, está dependente do estado emocional, da posição que se encontram e da iluminação natural ou artificial. Então, isso vai variar muito de estudante para estudante, vai variar muito de pessoa para pessoa. Então, são muitas coisas. A questão emocional, a iluminação natural ou artificial, né? Então, tudo isso a gente precisa perceber e perguntar para ele qual que é melhor para ele, qual a melhor posição, qual a melhor cor, qual o melhor contraste, no caso, qual o melhor tamanho de fonte para que ele possa enxergar. E quando for os pequenininhos, né, que eu tenho aluno lá da educação infantil, o que a gente faz? A gente vai mostrando, né, e aí a gente vai observando, porque às vezes ele não tem condições, nesse primeiro momento, de falar para a gente. Então, a gente vai mostrando para eles e vai percebendo que ele enxerga melhor, que ele faz menos esforço, né, às vezes ele faz acomodação de cabeça. Então, a gente vai ver muito estudante com baixa visão que aproxima bastante, aproxima o rosto, faz acomodação de cabeça. Então, quando eles fazem acomodação de cabeça e colocam um lado, né, para enxergar, o lado melhor, do melhor olho, então, esses meninos, às vezes, até passam por deficientes intelectuais, porque eles têm, assim, um jeito diferente para ver as coisas, mas não é. Então, assim, eu já tive várias experiências em escola de que os professores, mas esse menino também não tem deficiência visual, porque ele tem um comportamento, uns trejeitos diferentes. Não, é porque ele está fazendo ali acomodação de cabeça para poder enxergar. Às vezes, o central, há uma perda da visão central e ele enxerga só com o periférico. Então, quem enxerga com o periférico, vocês sempre verão as pessoas fazendo o quê? Aproximando e para encontrar a melhor posição para ela enxergar. Então, ela vai aproximar a cabeça, fazer acomodação de cabeça, e aí para poder enxergar, para fazer as leituras, e às vezes a leitura é mais demorada, tá certo? Então, e aqui eu já até adiantei para vocês que essa questão dos comportamentos e manifestações que são detectáveis no convívio com os alunos, tanto dentro das salas de aula, como em outros espaços do ambiente escolar. Estes dados, juntamente com os relatos deles, né, dos alunos e familiares, podem auxiliar na investigação. Esse aqui é para o levantamento da ocorrência da baixa visão. Então, a gente vê o comportamento de cada um, como é que as manifestações, o que eles vão apresentando no convívio, no dia a dia, na sala de aula, e aí a gente vai observando, isso vai ajudando a gente ou ajudar a fechar um diagnóstico, ou então encaminhar a fazer esse levantamento e falar para a família, né, das dificuldades dessa criança, chamar essa família e tudo mais. Pode passar, Ana. Já, Ana? Vou ver. Não, tem que voltar uma aí. Eu estou acompanhando aqui. Ah, tá certo, Ana. Detectada a suspeita da baixa visão, o aluno é encaminhado para avaliação funcional da visão. Esta avaliação é dividida em duas, uma quantitativa, que é realizada pelo oftalmologista, e a quantitativa, a quantitativa, que é realizada por um oftalmologista para detectar a quantidade que se enxerga, né, para ver sobre a questão lá que eu falei para vocês da acuidade visual. Pode passar. Uma qualitativa é realizada por diferentes profissionais. Então, a quantitativa é feita lá pelo oftalmologista, que ele leva o laudo, e a qualitativa é realizada por uma equipe, né, multiprofissional, para identificar o uso funcional da visão, né, no dia a dia, para a melhor utilização do resíduo visual. Então, a gente constatada a ocorrência, caberá ao professor do AEE avaliar as necessidades e as possibilidades de intervenção, como também planejar as ações, né? As ações requeridas junto à escola e à família. Então, nesse momento, se faz aquela avaliação funcional da visão, que é por uma equipe,
por um professor que entenda dessa área, né, da deficiência visual, e aí se faz o levantamento, né, para identificar o quanto essa criança, essa pessoa enxerga, quanto esse aluno enxerga, para que daí a gente possa fazer essas outras adaptações de fonte, de visão periférica, de visão central, isso tudo. Pode passar, Ana. Tá. Tem mais coisas para falar sobre a questão do aluno com baixa visão? Tem muitas coisas que a gente pode estar elencando, né? Mas, assim, se eu fosse trazer tudo, isso aqui é muita informação, e aí eu fui enxugar esse material para que eu pudesse, hoje, a gente trabalhar mais ou menos 1 hora e meia, né? Então, a gente vai falar agora um pouco sobre a questão dos alunos com deficiência visual cegos. Então, a gente tem aí aluno com deficiência visual baixa visão e aluno com deficiência visual cego, né? Que a gente já viu lá na classificação. E a questão dos alunos que agora irão entrar, que são os estudantes com visão monocular. Então, assim, nós vamos falar sobre os cegos, as adaptações para eles, né? Então, de acordo com Domingues, o fato de uma pessoa ser ou estar cega não quer dizer que não haja uma condição total dizer que haja uma condição total de dependência ou de incapacidade. Estes preconceitos, muitas vezes, são rótulos estabelecidos por alguns sujeitos que dificultam o trabalho a ser desenvolvidos nas questões de independência, de socialização do estudante, do aluno com cegueira. Então, eu não sei, vocês se já tiveram essa experiência, mas às vezes a gente está com um aluno, chega um aluno cego numa escola, em que naquela escola ele nunca tinha tido um aluno com deficiência visual cego, então sempre acha que ele vai... eu já orientei, né? Sempre coloca um aluno para ajudar e tal. Aí o professor, ou então, mas ele vai ficar totalmente na dependência dessa pessoa. Não, se a gente orientar no primeiro momento, fizer uma boa orientação, de questão de orientação à mobilidade, para ele se movimentar sozinho na escola, ter essa autonomia, de realização de atividades, hoje nós temos as tecnologias ao nosso favor, ele não vai ser totalmente dependente, desde que ele seja ensinado, né? Então, não tem, a gente precisa romper com essa questão de incapacidade, né? Ou de preconceitos mesmo. Então, se a gente fizer uma boa orientação para que ele possa ter independência dele, sem problema nenhum. Agora, também não pode deixar ele lá sozinho, que aí vai ser difícil, para que ele possa ter essa autonomia. Então, se chegar um aluno, se eu tiver um contato com um estudante cego, com uma pessoa cega, então, no primeiro momento, ele vai ter essa dependência, sim, mas se eu ensinar, se eu disser para ele não vai ter. Então, vai estar sobre essa responsabilidade do professor nesse primeiro momento. Aí o professor pode pedir ajuda a um colega naquele momento, não que seja só aquele colega todos os dias até ele ter essa questão dessa ambiência, de conhecer o ambiente, de conhecer na execução mesmo das atividades. Então, a gente precisa dar essa autonomia. Mas essa autonomia passa, nesse primeiro momento, pela nossa ajuda. Então, a ausência da visão é uma condição que não deve ser concebida como fator ou indício de dependência, que eu já falei, ou de tutela, né? Até porque, assim, há uma superestimação da cegueira como um déficit, falta de incapacidade, ou a supremacia da visão como referencial perceptivo por excelência. Então, a gente sabe que a visão dos sentidos, de todos os sentidos, ela está num patamar, né? Ela está lá em cima. Então, porque a maioria das informações que chegam para nós é através de quê? Da visão. Então, se coloca a visão numa supremacia. Mas existem os outros sentidos. Vejam só o que eu estou dizendo para vocês. Se vocês estão em casa,
conhecem o ambiente, a casa de vocês, como cada um conhece a sua casa, onde guarda todas as coisas, né? Falta luz. De repente, quando falta luz, o que acontece? Nós ficamos perdidos, não ficamos? No primeiro momento, a gente fica totalmente perdido. Não tem quem não fique que fica. Mas se perguntar para a Mesquita, quando falta luz na casa dele, e pedir para ele buscar determinada coisa, ele vai. Não é, Mesquita? Por quê? Porque ele já tem, a gente tem muita dificuldade de utilizar os outros sentidos. Enquanto as pessoas cegas, eles utilizam, que são sentidos remanescentes, para que eles possam se encontrar nesse ambiente, para que eles possam, através desses sentidos remanescentes, obter informações do meio ambiente, do ambiente onde eles estão, para que eles possam obter as informações as mais variadas possíveis. Então, assim, nós, por darmos supremacia para a visão, a gente acaba esquecendo os outros sentidos. A gente acaba esquecendo o sentido do olfato, né? A gente acaba o sentido do tato, do paladar, da audição, e deixa esses sentidos acomodados. Tanto é que nós temos muita dificuldade para que a gente possa a gente acomoda esses sentidos e a gente tem dificuldade porque não utiliza, a palavra fugiu agora, a gente não é estimulado, não estimula esses outros sentidos, né? Então tem isso. Tem pessoas que têm uma boa memória auditiva, olfativa, mas se a gente estimulasse, aí a gente acaba atribuindo às pessoas cegas ou às pessoas com baixa visão, qualquer um dos deficientes visuais, ele não enxerga, mas ele tem uma audição muito boa. Todo cego escuta muito bem, tem olfato muito bem. Não é. Sabe o que é? É porque esses sentidos remanescentes são treinados, coisas que nós não fazemos. Por isso nós temos dificuldade quando falta luz e quando a gente se perde em casa, não é? Cadê o Mesquita para ele falar sobre esses sentidos remanescentes? Tem alguma coisa a falar, Mesquita? Quer falar sobre as suas experiências? De escutar melhor, as pessoas acham que você escuta melhor. Tá me ouvindo, Denise? Estou, vou desligar aqui o meu para vocês. Olha, é o seguinte, é porque as pessoas que não usam, ao cair uma determinada coisa em casa, as pessoas não escutam, eles vão olhar logo para ver o que foi que caiu. Nós que somos cegos, os cegos, eles, às vezes, não é todas as vezes, mas pelo bate, ele sabe o que caiu. Ele percebe o que caiu pelo tipo da zoada. Mas vocês, se não olharem, não se conformam em não olhar. Porque o baque, a zoada, não o satisfaz. Então, o cego tem muita ajuda sobre a audição, o olfato. Por exemplo, a gente está andando, aí a gente passa diante de um pequeno exemplo, a gente passa diante de uma padaria, a gente sabe que tem uma padaria próxima, né? Pode não saber exatamente o local, mas sabe que tem uma padaria. O gabinete dentário, quando a gente passa na porta do gabinete dentário, a gente sabe que tem um gabinete dentário, com aquele cheiro que deixa... que todo mundo sabe que tem aquele cheirozinho de um álcool, de um remédio ali, que é um gabinete dentário. E assim as demais coisas. A gente percebe pelo olfato, pela zoada e etc. É isso mesmo, Mesquita, dessa forma. Bom, e aí, gente, deixa eu passar aqui, Ana. Pode passar. É porque eu tirei para colocar aqui a frequência. Tá certo. Só um exemplo, Mesquita aí é rico em exemplos, porque ele utiliza muitos sentidos remanescentes. Eu tenho também bastante experiência com isso, porque sou filha, eu já falei para vocês, sou filha de uma pessoa cega, meu pai é cego, ficou cego criança,
E a minha convivência com ele, eu percebia, e hoje, assim, eu tinha, naquele momento, conhecimento empírico. Agora a gente já tem, assim, a vivência, o estudo, e a gente vai entendendo, né, como é que se dá cada... Eu, assim, lendo, estudando, eu vou me lembrando do comportamento dele em casa. Então, me lembro quando ele estava enchendo um copo de água para ele, tudo tem um jeito, né? Então, assim, o que ele fazia? Eu audição, o som da água caindo dentro do copo, a proporção que vai enchendo, o som vai ficando diferente e a gente já sabe que vai se aproximando de quê? Da borda. E também o peso do copo. Então, ele percebia através dessas duas formas, através do peso do copo e através do som que ia mudando. E, assim, e outras coisas mais. Eu sempre eu trabalhei no CAP um certo tempo e eu dava carona para duas colegas. E achava muito interessante. E, assim, para mim, não é nem para achar interessante, porque a gente vinha ali era ali do IPAS, porque o CAP funcionava... Ai, esqueci, ali perto do Detran. Aí eu sempre vinha pelo IPASE para dar carona para elas, para passar ali em frente à escola de cegos. Então, elas sempre vinham comigo quando saía do CAP. Cruz. Não era de Santa Cruz na época, não. Era ali, onde era ali perto do Detran. Já foi mais recente. Aí, quando a gente vinha, eu ia se aproximando ali do retorno da Coama, né? O carro, quando eu virava assim o carro, o retorno que eu fazia, elas já iam se organizando, pegando a bengala, arrumando a escacela, porque sabiam que ali próximo já estava perto de chegar na escola de cegos. E o que dizia isso para elas? Era através da sinestesia do corpo, porque o carro virava e elas percebiam através do carro, do corpo delas, o movimento do corpo, elas percebiam que o carro está fazendo uma curva. E aí, nessa curva, depois de alguns metros depois, elas iam descer, então elas já iam se organizando. Então, tudo isso, né, esses sentidos remanescentes, a gente tem que trabalhar, saber trabalhar lá na sala de recursos, tem que trabalhar com esses meninos para estimular, porque se a criança é cega, cegou, então nasceu cega, a pessoa é cega, ela vai ter os sentidos remanescentes bem desenvolvidos, não vai se não forem estimulados. Se nós começarmos a estimular também os nossos sentidos remanescentes, nós vamos ficar tão bons quanto os cegos. Então, se a gente começar a estimular a nossa audição, tentem, experimentem isso hoje à noite, quando vocês forem, antes de dormir, se escovar. Então, tentem se escovar com os olhos fechados, coloquem o creme dental na pasta com os olhos fechados, vejam se vocês conseguem sentir o cheiro de uma comida que talvez esteja lá tampada, mas aí vocês comecem a sentir o cheiro, tentar sentir alguns cheiros. Então, quando a gente faz essa atividade presencial, esse momento aqui presencial, eu levo alguns aromas, e nós temos muita dificuldade de identificar esses aromas quando a gente está com os olhos vendados. Então, comecem a fazer esse exercício com os outros sentidos, para que vocês percebam, né, como nós no início vamos ter dificuldade, mas a gente precisa estimular. Então, comece a estimular os sentidos remanescentes de vocês, que é bem interessante. Certo? Alguém quer falar, quer perguntar? Então, considerando... Pode mudar, Ana. Aí nós temos uma foto de umas meninas que são estudantes do ensino comum, lá no Savale, e que fazem muito... Elas são muito estimuladas. Elas são irmãs, né? São gêmeas e são cegas. E elas são estimuladas, a mãe corre e luta muito por elas, então elas são muito estimuladas e são muito inteligentes, né? Então, assim, a criança cega, ela passa pelo mesmo processo o mesmo processo de desenvolvimento, ela também passa. Então, claro que ela vai ter desvantagem porque ela não está olhando. Essas meninas aqui nasceram cegas,
elas não têm memória visual. Gente, eu já vou adiantando, e aí quando a gente passar no slide que fala sobre memória visual, essa coisa, a gente já vai passando direto, porque eu já estou falando aqui, porque eu vou me lembrando e já vou falando. Então, essas meninas, elas estão cegas, nasceram cegas. Então, não tem memória visual. Mas, se elas forem, como elas foram bem estimuladas, passaram pelo processo de estimulação precoce, a mãe leva para vários atendimentos, faz atendimento em sala de recurso, faz atendimento lá no CAP, faz, assim, tudo que a mãe pode proporcionar para elas para o desenvolvimento delas, ela faz. E essas meninas, elas estão bem desenvolvidas, elas estão se alfabetizando em braille, mas elas já têm esse conhecimento dos conceitos que as outras crianças que enxergam têm, elas também têm, desse processo de alfabetização, elas também já adquiriram e estão bem avançadas, né? Então, aí elas estão se alfabetizando em braille, nós chamamos aí de pré-braille, porque elas estão partindo do que é maior para chegar lá naquele espaçozinho da reglete que a gente ainda vai ver. Então, elas estão partindo disso, e aí elas precisam aí desenvolver alguns conceitos, né, de lateralidade, elas precisam desenvolver algumas habilidades, no caso de lateralidade, direita, esquerda, em cima, meio e baixo, para que elas possam conhecer, para que elas possam chegar naquele espaço mínimo lá da reglete. Então, elas já estão hoje na reglete, mas aí elas estavam fazendo alfabetização em braille, né, a pré-alfabetização. Então, pode passar, Ana, considerando as dificuldades decorrentes da deficiência visual e a necessidade do desenvolvimento das atividades em sala de aula regular e no cotidiano, o AEE busca oferecer diversos recursos de todas as formas possíveis de adequação para despertar a atenção, auxiliar no desenvolvimento e ajudar na construção do conhecimento, né, do aluno. Então, aí vocês podem ver, a gente acabou já falando antes de ler o slide, então, assim, que o quanto é importante a criança cega, principalmente quando ela não tem memória visual, ela ser estimulada de várias formas. Então, porque, assim, a maioria do processo de desenvolvimento da criança, no processo de desenvolvimento da criança, ela passa por toda essa etapa, a criança cega, ela passa por toda essa etapa que a criança que não é cega. Então, a gente precisa só estimular, e ela está em desvantagem porque ela precisa, a criança que enxerga, ela vê e imita, e a criança que não enxerga, ela não vê, então ela precisa... Claro, né, gente, estou sendo redundante. Ela precisa dos estímulos, precisa no primeiro momento que o pai demonstre, ela precisa no primeiro momento que a família possa estimulá-la. E depois, lá nos outros espaços, né, espaço de estimulação precoce com os técnicos, né, os técnicos da área, o professor do AE precisa fazer todo esses estímulos, tá certo? Pode passar, Ana. Sim, aí é outra tipo. Deixa eu ver aqui na formação de conceitos. Ana, eu acho que é ao estimular o mecanismo, não é? Bom, então, ao estimular o mecanismo capaz de mobilizar estruturas internas do indivíduo, deve-se desenvolver habilidades relativas à percepção corporal, percepção espacial, desenvolvimento de conceito, discriminação tátil, discriminação auditiva, motricidade fina e ampla, bem como discriminação visual para a pessoa com baixa visão. E também para a pessoa cega. Por isso, faz-se necessário o trabalho de estimulação contínua e consciente e consistente. Olha só, esse slide aqui, para mim, ele é um dos mais importantes. Esse slide aqui dá para fazer aqui, dá para fazer todo um plano de atendimento individualizado para a pessoa com deficiência visual. Então, é aqui que nós vamos desenvolver as habilidades, né, de percepção corporal,
Então, lá no AE, a gente vai trabalhar várias atividades para que ela possa perceber-se, né, perceber o seu corpo em relação ao mundo, né, então também se identificar e identificar o seu corpo, essa percepção espacial para que quando a gente comece a fazer a questão da atividade de vida diária, que é quando a gente comece a fazer a questão de percepção espacial, né, ela consiga lá na atividades do Braille, né, de pré-Braille, ela tem esse domínio dessa percepção espacial, desenvolvimento de conceitos também, discriminação tátil, que é de suma importância a gente trabalhar com atividades que propiciem, que tem esse objetivo de trabalhar discriminação tátil, a discriminação auditiva. Uma das atividades que eu faço bastante, não só com meus alunos com deficiência visual, é a questão de baixar no meu celular, é bem bacana, sons, vários sons de animais, sons do trânsito, então, vários sons. E aí, eu pedi para que eles possam dizer, e eu digo, vamos brincar agora? Aí vocês vão ver aqui quem acerta esse som. E a gente vai fazendo as brincadeiras, e isso é bacana não só com o aluno com deficiência visual, mas com os outros também, porque a gente vai estar trabalhando essa discriminação auditiva. Então, a gente, como eu falei ainda há pouco para vocês, por não treinar esses sentidos, né, remanescentes que a gente tem, os outros sentidos, a gente tem muita dificuldade com essa discriminação auditiva, a discriminação tátil. Quando a gente faz essa formação presente, que é presencial, né, eu levo várias atividades, eu levo essa discriminação olfativa para que a gente possa sentir vários cheiros, e a gente tem dificuldade, só vendar os olhos, nós temos dificuldade. Nós adultos, né, que já temos uma certa consciência de dessas várias habilidades, mas quando nós vendamos os nossos olhos, nós temos muitas dificuldades. Então, isso aqui, esse slide aqui, dá para que a gente faça o nosso plano de atendimento individualizado, com muitas atividades, muitas mesmo. Pode passar, Ana. Aqui a gente trabalhando a questão de... Já para ir para o Braille, elas estão trabalhando o ábaco, né? Para fazer, contando, fazendo contas. Então, elas já estão trabalhando, né? A professora já faz com ela. Essa é uma professora cega da rede e trabalha diretamente com elas. Em alguns momentos, elas ficam junto com todo mundo na sala, participando da atividade comum, essas meninas, e depois elas fazem uma atividade, né, diferenciada. Pode passar. Então, olha só, na formação de conceitos, nas atividades de sala comum, sempre que houver dependência de representações visuais, estas deverão ser convertidas para representações táteis. Nisto consiste também o trabalho do profissional do AEE. Então, nós, do atendimento educacional especializado, professor do ensino comum, vai dar uma aula, e aí ele precisa fazer fazer uma representação, tem uma representação visual, mapas, por exemplo. Então, a gente pode levar essa representação para uma representação tátil. Então, mapa do Brasil, por exemplo, vai trabalhar esse conteúdo. Então, eu posso fazer essa representação do mapa do Brasil em alto relevo. Me lembro bem de uma adaptação que eu fiz para uma professora que estava trabalhando revista em quadrinho. Então, o que eu fiz? Coloquei a representação da Mônica em alto relevo, a representação da revista toda em alto relevo, aí coloquei o balão também em alto relevo, aí fui explicar para ele que naquele balão tem a fala dos personagens, a revista em quadrinhos tem essa característica, foi mostrando, ele foi passando a mão, foi percebendo o desenho, como é que seria mais ou menos o desenho da Mônica, da turma da Mônica e tal. Então, assim, o que a gente puder aproximar, né, as representações visuais, aproximar através das representações táteis, elas são muito importantes. E isso, quem vai fazer essa intermediação somos nós, lá do AEE. Agora, acontece aqui uma coisa assim, um pouco complicado. Quando o estudante, quando o aluno, ele não tem memória visual, é um pouquinho mais complicado da gente fazer Tem coisas que são... Tem conteúdos que são totalmente abstratos. E aí,
eles vão aprender de acordo com a subjetividade do professor. Cores, por exemplo. Como é que eu trabalho cores com um aluno que nasceu cego? Então, cor é muito abstrato. Então, como é que eu trabalho a cor com os meus alunos? Eu trabalho a cor através das sensações. Mas, às vezes, o que é sensação para mim pode não ser sensação para o outro, né? Então, assim, eu digo sempre para as meninas, para essas meninas ou para outros alunos cegos, o vermelho, o menino nasceu cego, não tem memória visual, então eu não posso partir de nada daquilo que ele enxergou uma vez. Então, eu vou dizer para ele o seguinte, que o vermelho é uma cor quente. Quando a gente passa perto do fogo, o fogo, a gente, através da nossa pele, né, através do tato, a gente percebe como é que é. Aí eu vou perguntar para eles, vocês já perceberam, quando vocês já passaram perto de uma fogueira, ou então no fogão, a gente fala que é perigoso e tal, mas vai dizer que o fogo, que a cor vermelha, para mim, né, mas para Ana, talvez não seja. Ana Cristina, talvez não seja. Para Mesquita, fala aí, Mesquita, das suas experiências com as cores. Tu pode dar um exemplo? Mesquita? Ai, Mesquita, acho que foi tomar água. Não é possível. Não, está me ouvindo agora? Fala pra gente, Mesquita, assim, como é que foi a tua experiência? Mesquita, ele não nasceu cego, né, Mesquita? Tu tem memória visual, Mesquita? Eu ceguei com 12 anos, né? Então, uma boa memória visual. Eu tenho todas as cores assim na cabeça, assim, por exemplo, todas não. O preto, branco, encarnado, azul, eu sei que era. Agora, hoje eu já fico perdido no espaço, porque hoje eles já falam tanta cor. Por exemplo, eles dizem para mim, verde cana, eu não sei o que é verde cana. Lilás, eu não sei o que é lilás. Não sei o que, rosa choque, azul buzo, isso aí eu não sei. Eu tenho essas cores tradicionais que a gente conheceu no meu interior, na minha época de criança, preto, branco, azul, encarnado, vermelho, e eu gostava muito do branco, uma calça bem alvinha, tinha vontade assim, de ter tempo de criança, bem alvinha, eu tinha vontade, gostava muito, mas hoje já se fala em tantas cores que eu não sei nem o que é, como são. Às vezes eles tentam misturar para mim, minha filha e tal, tenta misturar, por exemplo, lilás. Eles falam muito no lilás. Essa camisa é lilás. Ela disse que é o mesmo roxo. Eu me lembro do roxo. Não sei se vocês concordam com ela. Então, a gente fica fazendo essas variações. Mas dá para a gente... É como a Denise falou, o deficiente visual congênito é mais difícil. Ele faz tanta confusão. Eu já conversei com tantos cegos do Brasil inteiro, e a gente vê cada curiosidade. Eu tenho um colega que ele disse que a maior sensação que ele tinha que o pessoal relatar para ele exatamente o que é, que as pessoas chegam na porta e dizem, olha, eita, como vem chuva. Ele não sabe imaginar como é que ele olhou, pelo simples olhar dele por tempo, aí vem muita chuva. Ele que gostaria de saber como é que a pessoa vê. Agora, vai descrever uma coisa dessa para um deficiente, às vezes vai deixar mais ele encucado. Porque eu tenho um colega aqui, ele, há muito tempo atrás, o maior desejo dele era conhecer o sangue. Porque todo mundo, quando falava no sangue, se mostrava espantado. O sangue, olha, aí tem sangue no chão. Teve um acidente aqui, porque tem sangue aqui no chão. E tua roupa está suja de sangue. Por que essa curiosidade? Aí uma psicóloga, vendo esse desespero dele, uma determinada entidade, aí disse, olha, eu vou te explicar exatamente o que é o sangue. Por que eles fazem esse alarme com o sangue? Aí chamou ele numa sala e eu, curioso, fui também. Escutei. Ela disse, olha, o sangue é um encarnado bem vivo. Ora, se ele não sabe o que é uma cor morta, que dirá cor viva, né? Aí deixou ele mais curioso para saber o que era o sangue. Como é que a diferença que as pessoas que enxergam faz do sangue, pois é mais líquido. Se ele pegava água, era mesmo
Pegava o sangue, é o mesmo líquido. O querosene, o mesmo líquido. Já o querosene, a gente identifica pelo olfato, a gasolina pelo olfato, mas o sangue, dificilmente o olfato não identifica dos demais líquidos. Muito bem, Mesquita. É isso mesmo. Então, assim, vocês perceberam o quanto é difícil trabalhar cores, que é um conceito altamente abstrato, e tem outros conceitos também, com a pessoa que já nasceu cega, né? E quem tem memória visual, Mesquita guarda, mas as coisas mudam, né? E aí tem muita dificuldade, sim. Então, vamos lá, vamos continuar. Pode passar. Tá. A figura, a professora está ensinando a orientação da menina nos espaços da escola, né? Então, lembra que eu falei que não é totalmente dependente? Se ensinar, eles conseguem sim, não é uma relação de total dependência. Então, muito bem. Na formação de conceitos na atividade de sala comum, a gente já fez, pode passar. Isso aqui somos nós em uma atividade lá na sala, na biblioteca, também trabalhando a quantidade, números, para poder, mais lá para frente, trabalhar sobre o soroban. Então, a contagem que elas estavam fazendo. Então, assim, todo o conteúdo é o mesmo, né? Só que tem, claro, as adaptações. Elas estão aí nessa escola no ensino comum, mas depois elas fazem o atendimento educacional especializado. Bom, pode passar, Ana. Os conteúdos a serem trabalhados pelo atendimento educacional especializado para deficientes visuais são: o que a gente trabalha com os meninos lá no atendimento, lá na sala de recurso? Atividades da vida diária, o sistema Braille, né? A informática aplicada à produção Braille, recursos tecnológicos e informática aplicada à deficiência visual, né? Agora, gente, eu coloquei isso aqui, mas algumas coisas fogem à nossa realidade, tipo, alguns recursos nós não temos, software, né, com sintetizador de voz, nós não temos, às vezes, informática. É para se trabalhar isso, né? Que a sala de recurso para o aluno com deficiência visual, existe 2 tipos de sala. Tem a tipo 1 e a tipo 2. Desculpem. A tipo 1 atende todos os alunos com todas as deficiências, e a tipo 2 atende todos os alunos com deficiência, mais o aluno com deficiência visual, porque quando indica que tem um aluno com deficiência visual naquela escola, o MEC, quando vai montar a sala de recurso, para atender aquele menino, ele o gestor vai solicitar essa sala de recurso tipo 2, porque tem um aluno com deficiência visual, e o material que vem é um material específico, vem os outros materiais, mas vem esse material específico, que é a reglete, que é o soroban, que é a bengala, e a gente vai ver depois esses materiais, tá certo? Também, pode passar, Ana, a adaptação de material impresso em tinta e produção Braille, produção, ampliação de livros didáticos, também não é a nossa realidade, eu coloquei tal qual está lá no texto do MEC, mas não é a nossa realidade, gente. Então, eu vou contar para vocês o que a gente faz. Técnica do uso de soroban, orientação à mobilidade, escrita cursiva, grafia do nome e assinatura em tinta. O que nós fazemos na sala de recurso para o aluno com deficiência visual? A gente trabalha com ele atividades da vida diária, mas essas atividades da vida diária são bem limitadas,
porque a gente procura trabalhar com coisas que estão ali dentro daquele ambiente da escola. E da vida diária precisa de mais coisas. O centro, no caso CAP, o Centro de Apoio Pedagógico, lá tem um ambiente simulando uma casa, tem uma parte da cozinha, tem a parte da cama, que a gente vai, que lá os professores vão ensinar ele a arrumar aquela cama, lavar as louças e tal. E isso lá na escola não tem. Então, a gente vai tentar adaptar com aquilo que a gente tem no ambiente escolar. Né? A utilização do banheiro sozinho, a utilização do refeitório quando tem. Então, o que tem, a gente vai utilizar. Não é, isso aqui não é uma prática, né, que é real para a gente. A gente também trabalha a gente trabalha o sistema Braille, o pré-Braille também, né? Nada de informática, porque nós não temos. Aí nós fazemos aqui a questão do uso do Soroban, né? Fazemos também orientação e mobilidade e a escrita cursiva. A professora Denise, mas ele não escreve, não é em Braille, a escrita a leitura da pessoa cega é em Braille, mas só que a gente ensina ele a escrever cursivo o nome dele, ou melhor, não com a letra cursiva, mas ele escrever a grafia do nome, né, para assinar em tinta. Então, a gente ensina, porque o Braille é um código, e assim, ele não vai assinar um documento através desse código, porque qualquer pessoa pode assinar por ele. Então, a gente vai orientar esse menino, ele vai passar, ele vai aprender o desenho das letras do nome dele, para que ele possa assinar em tinta, tá certo? Então, essa é a atividade. Fora as adaptações que nós fazemos de produção, né? A gente faz a ampliação para os meninos com baixa visão, a ampliação dos materiais, das atividades que ele traz à escola, a gente faz a leitura do material deles, né? Então, a gente é orientado a não trabalhar as atividades dos estudantes que estão na sala de recurso, mas para o aluno com baixa visão e cego, nós fazemos sim as atividades dele, fazemos ampliação e também fazemos leitura. Às vezes não terminou de fazer o trabalho, hoje, graças a Deus, a maioria assim, tem oportunidade de ter tecnologia, no caso celular. Antes a gente pedia para um colega escrever com carbono, né, para escrever, dar a cópia para ele levar para a sala de recurso ou para casa. Mas hoje ele pode tirar foto, né, com o celular, do quadro, do trabalho que o professor está passando, e a gente faz as adaptações lá na sala de recursos. Pode passar, Ana. E o que é a atividade da vida diária? Ela é de suma importância na vida dessa pessoa com deficiência visual, né? As AVDs é uma área específica de atendimento que, na educação, tem como objetivo de proporcionar à pessoa com deficiência visual condições de formar, dentro de suas potencialidades, hábitos de autossuficiência que lhe permitam participar ativamente do ambiente em que vive. Isso nada mais do que dar à pessoa com deficiência visual independência, autonomia, para que ela possa executar suas atividades do dia a dia sem estar, né, dependendo de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa, né, dos seus pais ou de alguém em casa. Então, assim, a gente trabalha para isso, para dar autonomia, para dar essa independência para eles. Então, na atividade de vida diária, se trabalha tudo isso. Então, a gente, dentro das possibilidades, ensina os meninos, né, a cortar o alimento, a fazer as atividades de higiene pessoal, né? Então, Mesquita, tu pode falar sobre alguma atividade da vida diária que tu faz sozinho, sem precisar de outras pessoas, o teu dia a dia, como é que é? Pode contar aí pra gente? Olha, a gente aprende várias coisas, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Alô? Tô, Mesquita, a gente está te ouvindo sim. A gente, em casa, a gente aprende a passar café, entendeu? Aprende essas coisas rotineiras, cozinhar um ovo. Às vezes o pessoal em casa tem medo de a gente estar mexendo com fogo, com fogão, mas você está sendo fogão normalmente, já te enxerga.
não consegue acender um fogão. E eu nem aconselho, né? Porque ele não tem a prática, pode causar até um incêndio. Mas eles não são capazes de ligar, de acender um fogão no escuro. Então, tudo isso o cego vai aprendendo. Arrumar uma cama, todo serviço assim, manual. Se o cego for ensinado, bem ensinado por alguém que saiba ensinar, porque tem gente que diz que a pior coisa quando o cego ouve assim, isso aqui não dá para ti, só para quem enxerga. Pô, dói. Porque ele não enxerga porque ele não quis ficar cego. Não, isso aqui não dá para ti, só para quem enxerga. Deixa que eu faço para ti. Mas nem sempre ele está perto da gente. Então a gente tem que tentar. Por mais que a gente veja, que às vezes a gente pensa que não dá, e dá para o cego fazer. Um serviço manual qualquer. Eu conheço cego, a Denise também conhece. Aqui mata a galinha, corta a galinha, despena a galinha, bota no fogo, cozinha. Mas se uma pessoa que não conhece o cego, a gente fala, a gente está exagerando. Mas faz comida, faz tudo em casa, tudo em casa, varre casa. Como é que ele consegue contactar o lixo? Através dos pés. Ele sabe onde está sujo, ele só varre a casa descalço. Se ele varrer calçado, não dá para ele perceber onde está o sujo. Mas ele descalço dá para varrer tranquilamente. Então, o pior do cego é que ele não tem confiança. Porque, por exemplo, se eu disser para vocês que eu varro um apartamento, uma casa, vocês não vão acreditar, só depois que vocês verem. Mas a desconfiança vem logo. Não dá para ele não enxerga, entendeu? Mas eu achei tão bonito uma reportagem, uma jovem cega, ela foi para uma casa trabalhar como doméstica. Todo mundo achava que a mulher estava simplesmente querendo ajudar. Aí ela tinha uma outra empregada, ela botou a moça lá só com a intenção de ajudar. Resultado, ela dispensou a que enxergava e ficou só com a cega. São coisas que a gente conta, o pessoal não acredita, mas coisas verdadeiras mesmo. A moça que aconteceu isso, contava isso com o maior prazer numa escola que ela trabalhava. Que que era cega, por incrível que pareça, mas ela fazia as coisas melhor do que uma outra lá que trabalhava com ela, entendeu? E por quê? Porque ela teve coragem de botar a pessoa lá e a pessoa deu conta do recado. Bom, então vamos lá. Então, assim, essas atividades da vida diária, como Mesquita falou, para que possa ter autonomia. Mesquita mora em um apartamento, e ele com certeza faz algumas coisas. Claro que tem uma pessoa que ajuda e tal, mas ele com certeza faz algumas coisas que ele consegue, com autonomia, com independência, ele consegue sim fazer. Claro que a pessoa que é cega, ela vai depender de alguém para organizar, ajudá-la, né, que precisa exclusivamente da visão. Mas se a gente colocar em ordem e depois só orientar, e também hoje também tem as tecnologias que ajudam muito. Claro que às vezes essa tecnologia é tão distante da realidade, né, que algumas pessoas com deficiência não têm condições, mas que hoje já existe, e depois tem aí nos slides, alguns programas que a gente pode baixar no nosso celular para que a gente possa encontrar, para que possa dizer a cor da roupa. Então, só que fala que é em inglês, né? Mas tem aí, eu já deixei aí nos slides, se vocês quiserem depois, eu já baixei o programa, Color ID, não lembro bem, mas está tudinho aí. Então, tem umas cruzetas que você grava a cor da roupa na cruzeta, grava com a sua voz, roupa estampada, tal, roupa preta, blusa preta e tal, e aí você grava. E na hora, aí coloca lá no guarda-roupa, quando vai pegar, tem o som. Então, tem a gravação, dizendo que roupa está ali naquela cruzeta. Então, tem tudo isso a favor da pessoa com deficiência. Mas, como eu já falei, que às vezes a realidade não é bem assim, mas a gente vai se adaptando. Tipo, uso dos sentidos remanescentes.
Tem uma colega que mora só, que é cega, e aí a irmã dela vai colocar as roupas dela em ordem, coloca, ajuda ela a colocar e vai explicando, ela vai participando desse processo. E aí, quando ela está lá sozinha, quer determinada roupa, ela já conhece pela textura da roupa, então, utilizando aí o tato, né? Ela conhece, pega na roupa e já sabe mais ou menos o modelo, a textura, qual tecido, se é um tecido mais grosso, ela sabe, mais fino, que tipo de roupa. E aí ela vai se organizando com relação a isso, tá certo? Então, as atividades da vida diária, e tem algumas... As atividades da vida diária estão intrinsecamente ligadas à rotina de qualquer indivíduo, são os procedimentos que desenvolvemos em nosso dia a dia. Não prestamos atenção a eles e até achamos fácil de realizá-los. Aí o fato da pessoa necessitar de ajuda do professor facilitador para encadear todo o processo. Então, precisa da ajuda da família, do professor. Pode passar, Ana. Arrumando a cama, aí tem a outra catando feijão, aí diz assim, ixi, catando feijão, cata, demora, mas cata. Pode até começar a catar no dia anterior, para já não atrasar tanto o almoço, mas faz. Isso é que é importante. Se ele fizer mal feito, no começo você vai, aceita, não rejeite não o trabalho dele. E aí, aos poucos, vai aprimorando, tá certo? Aqui o trabalho de orientação e mobilidade. Pode passar, Ana. A orientação para a pessoa com deficiência visual é o aprendizado no uso dos sentidos para obter informações no ambiente. Isso aí a gente já falou. Saber onde está, para onde quer ir, como fazer para chegar a determinado lugar desejado. Para a pessoa, para se orientar, pode usar audição, tato, a sinestesia, né, percepção dos movimentos corporais, o olfato e a visão residual, quando for o caso. Então, a orientação é justamente isso, é essa parte mais cognitiva, de saber para onde está, buscar essas informações do meio ambiente através dos sentidos. E a mobilidade, o que é a mobilidade? Vamos lá, pode passar, Ana. Passa. Então, a mobilidade para as pessoas com deficiência visual é o aprendizado para o controle dos movimentos corporais de forma organizada, segura e eficaz. Então, esse processo de aprendizagem pode ocorrer de forma espontânea para algumas pessoas, outras necessitam de intervenções específicas por meio de um programa de orientação e mobilidade. Então, assim, a orientação e mobilidade estão juntas. Para que a pessoa cega, a pessoa com deficiência visual, não é só a pessoa cega, a pessoa também com baixa visão, tem alguns que necessitam do uso da bengala e tal. Então, a orientação e mobilidade, ela se dá através de várias práticas, de várias... tem um instrumento que a bengala, tem o cão-guia, então tem vários, e hoje nós temos aí um monte de tecnologia que ajudam nesse processo de orientação e mobilidade, tá certo? Então, para que ele também possa se locomover com autonomia e independência, o programa de orientação e mobilidade é de suma importância para que eles possam ter esse movimento, né? Tanto em ambientes internos quanto em ambientes externos. Isso aí são através de um programa mesmo baseado naquilo que a pessoa precisa ou vai precisar utilizar. E aí tem pessoas cegas que têm mais segurança, né? Que são mais segurança mesmo, não vou dizer mais destemidas, não, mas a questão mesmo de segurança, de autoconfiança, para que ela possa se locomover em ambientes externos, até porque a gente sabe que a nossa cidade, que o Brasil como um todo não tem acessibilidade, né? A questão da acessibilidade é muito complicada, então ruas esburacadas, ambientes sem o mínimo de acessibilidade, né? Então, se expor a esse ambiente é muito complicado, né? A esses ambientes sem ter uma segurança, sem ter esse conhecimento do programa de orientação e mobilidade, é muito complicado. Às vezes é colocar a sua vida em risco, né? E, Ana, até que momento que a gente pode estar, até que horas? Ana? Oi, até 4h30.
Ah, tá. Então tá. Então dá para Mas se já quiser aproveitar. terminar antes, deixar essa Tá, parte para tá. Então, quarta-feira, fica fácil. tá bom. Então, aqui eu tenho os recursos materiais, já está terminando, tá, gente? Tem os recursos materiais, os computacionais voltados à acessibilidade da pessoa com deficiência visual. São figuras, pode passar as figuras aí. Vai passando. A reglete, não sei se vocês conhecem todos, o soroban, vai passando. Soroban, pode passar. Aí nós temos para baixa visão, tem o lápis 6B, que tem uma escrita bem mais forte. Nós temos a bengala, que pode ser usada para pessoa cega e com baixa visão. Pode passar. Aí são caderno, esse caderno ele tem uma pauta mais larga, bem escura, para que o estudante com baixa visão possa fazer o uso. Nós temos também aqui o plano inclinado, aquele é uma régua lá para leitura, que tem um nome específico, mas no momento eu não lembro. Mas eu posso depois dizer para vocês. Pode passar. Aí nós temos um livro em braille, nós temos aí, deixa eu passar aqui para ver o mapa tátil. Não sei se você já viu, no Banco do Brasil tem esse mapa, no aeroporto tem um mapa tátil, onde ele faz a leitura da planta daquele local, para saber para onde ele deve se... qual local que está disposto cada coisa. No caso do banco, caixa eletrônico, a porta giratória, essa coisa toda. Ele pode fazer essa leitura nesse mapa tátil. Pode ir passando. Aí nós temos uma impressora em braille, nós temos uma linha braille, pode passar. São recursos que... As lupas, vários tipos de lupa. Aí tem os recursos computacionais. Passar rapidinho os recursos para vocês olharem. Tem uma lupa eletrônica. Aí é um programa de voz, o DOSBox, que é um dos mais completos. Pode passar. Outro programa de voz, o Virtual Vision. Tem o NVDA também, pode passar. Pode passar. É que o meu cartaz que caiu, pensei que fosse dar tempo da gente trabalhar o alfabeto Braille hoje, mas não vai dar. Então, a gente fica com essa oficina para quarta-feira. Projeto Mac Daisy, que é um projeto do MEC, que é em livros em áudio. Pode passar. Os recursos físicos, a gente já passou. Isso aí são materiais que a gente conhece muito bem, a gente da sala de recursos, que a gente constrói. Isso aí são celas Braille, construídas com tecnologias, né, baixas tecnologias, né, com material de sucata. Eu estou passando assim rápido, até porque o Mesquita já conhece esses slides, ele já sabe bem que já foi descrito esse material para ele. Já, né? Pode passando. Pode passar, Ana. Isso é um material, uma aula adaptada, um conteúdo adaptado, né, sobre o processo de fotossíntese. Com mais materiais. Esse aqui que eu estava falando para vocês. Pode passar, Ana. Baixar no celular. Vocês podem ver, tem aí o nome. Eu não estou conseguindo ver aqui. Tem o nome do programa, vocês podem baixar. Olha aí, vocês podem baixar no celular. E aí, só para vocês terem uma experiência. Pronto. Ana, eu queria agora, rapidão, que tu colocasse... Oi. Cegueira trocada em miúdo. Rapidão, e aí eu vou precisar de ti, Mesquita. Cegueira trocada em miúdo, ela está em outro... Foi um outro anexo.
Será Nossa, que dá arquivo que tu tempo? mandou, né? Foi. Se não Dá der tempo. tempo, Ana, a gente começa na quarta-feira. Deixa eu abrir aqui o arquivo, peraí. Tá. Professora, é melhor deixar para quarta, porque senão vai ficar muito em cima. Vocês que decidem. Acha melhor deixar para quarta? É melhor deixar para quarta. Pode ser. A gente faz o seguinte, a Só gente dá uma faz faz a oficina Braille e aí a gente encerra com essa cegueira trocada em miúdo. É isso aí, né? Isso. Essa cegueira trocada em miúdos é como se relacionar com a pessoa com deficiência visual. Às vezes eu percebo que nós mesmos que trabalhamos com a pessoa com deficiência visual, com surdo, a gente tem dificuldade de fazer uma abordagem, né? O surdo é bem mais específico, porque você precisa ter o domínio do Libras e tal, mas com a pessoa cega, a gente tem dificuldade de fazer essa abordagem e ele traz de uma forma bem engraçada, bem bacana essa abordagem. Assim, eu vou pegar algumas que são bem interessantes para mostrar para vocês. Então, a gente faz o seguinte: quarta-feira não demorem entrar. A gente vai fazer uma oficina, a gente vai experimentar fazer uma oficina com vocês imprimam aquela folha que eu mandei, imprimam umas 3 ou 4 folhas. A gente vai fazer a atividade e depois a gente encerra com cegueira trocada em miúdos, tá bom? Pode ser assim? Pode. Eu vou disponibilizar já. Pode. Para imprimir. Não, o material para imprimir, eu vou disponibilizar para ele já. Gente, assinem a frequência, viu? Por favor. Gente, aí fica esse momento, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para mim ou para a Mesquita, se a gente souber e puder contribuir nesse momento, fiquem à vontade. Vocês não perguntaram. Na verdade, professora, eu tinha interesse... Oi, tá. Meu nome é José Elias. Eu tenho interesse... eu achei muito legal a aula, até porque nós tivemos um aluno que tem uma deficiência, né? E é bom a gente saber o que se passa na cabeça deles. Eu tinha vontade de conhecer uma pessoa também que utiliza o cão como guia. Eu não conhecia ainda. Não sei se nessa... a gente vai ter a oportunidade de conhecer uma pessoa assim aqui no curso, né? Eu queria saber como é que é, assim... Olha, como é que é o nome? Elias, né? Elias. Aqui no Maranhão, nós não temos nenhum cego que usa o cão-guia. Nós temos algumas visitas, agora eles vêm com o cão-guia. Agora eu quero te dizer que é uma coisa muito importante o cão-guia, mas ele é muito caro. É muito mais caro do que a gente pagar um plano de saúde para nós. Ele tem que ter veterinário, para todas as vezes que ele andar de avião, mostrar um atestado. Ele tem que ter o atestado em mãos, para toda vez que entrar no banco, mostrar, em qualquer repartição, nos coletivos. Agora, eu vou te dizer uma coisa. O cão-guia, a gente está, por exemplo, numa rodoviária. Aí a gente diz para ele, banheiro masculino. Ele vai. Quando ele entra no banheiro, antes do cego entrar no banheiro, o cachorro tem que entrar. Quando o cachorro acha qualquer irregularidade no banheiro, por exemplo, não tem papel, o vaso está quebrado ou está sujo, ele vem e atravessa na frente do cego. Aí, quando ele chega, que sacode o pescoço com a corrente, aí o cego sabe que o banheiro não tem nenhum obstáculo. É muito importante. Já os videntes que ajudam as pessoas cegas, no mais que ele faz é chegar na porta do banheiro. Tá aí o banheiro, entra. Esse cego entra, ele está arriscado a procurar papel na parede do banheiro e dá com um fio exposto, um fio elétrico, ele pode levar um choque. Ele pode sentar em um vaso quebrado. Ele pode... várias coisas podem...
pode acontecer isso com ele no banheiro. E o cachorro evita isso, o cachorro ensinado, claro, né? Esse é o José. Tipo assim, aqui, nem aqui em São Luís tem, né? Para treinar, né? Assim, né? Não, não. Nós só temos escola de cachorro que ensina o cachorro a andar com deficientes visuais. Nós temos em Curitiba e em Belo Horizonte. Agora temos uma outra em Belo Horizonte mesmo, porque eles estavam ensinando só os cachorros grandes para ser guia de cegos. E os cachorros grandes deixam as pessoas que estão encontrando com o cego muito espantado, afasta do cego. Né? Afasta mais do que já são. Porque eles ficam com medo do cachorro, apesar que o cachorro é ensinado para não avançar, não fazer nenhuma violência. Mas eles ficam com medo. Agora tem uma fundação Luiz Braille, em Belo Horizonte, eles estão adaptando esses cachorros como aqueles bem pequenos, né? Tem 3 marcas que estão em treinamento, aqueles cachorros pequenês. Agora eles ficam mais práticos, porque o cachorro pequeno, eles não têm tanto medo porque nem sempre o cachorro pode ajudar. Por exemplo, para ler um ônibus, o cachorro não lê, a gente tem que pedir ajuda. E as pessoas que vê um cego, um cão grande, ele não se aproxima do cego, mas que ele queira falar com o cego, ele fica com medo do cachorro. Agora eles têm essa técnica, essa fundação Luiz Braille, que está em Belo Horizonte agora mais recente, eles estão treinando o cachorro. Agora, eu vou te dizer, o cego, para ter um cachorro, sustentar um cachorro desse em casa, ele tem que ter um poder aquisitivo melhor, bom, porque o cachorro requer de comer determinadas coisas para fazer a necessidade dele na hora exata. O dono do cachorro tem que saber a hora que ele faz, para não fazer nos ônibus, não fazer no Uber. Então, é difícil. Agora, quem tem, eu conheço uns 4 ou 5 amigos que têm em Recife. Por exemplo, tenho um colega em Recife, quando eu chegava lá em Recife, ele saía comigo, o cachorro era incrível, eu tinha vontade. Eu até ganhei mas eu vi que a despesa era muito grande. E outra coisa que também me atrapalhou é que eu não sei inglês, já não sei português, não sei inglês. E o cachorro, ele veio dos Estados Unidos. Eu teria que saber bem inglês para me comunicar com ele. Ah, legal. A gente podia ter um curso, assim, de uma pessoa uma live, né? Uma pessoa de fora, assim. Pode ser que a gente faça. Pode ser que a gente faça. Eu tenho muita curiosidade. Eu tenho animal, eu gosto de animal, e aí quando eu vejo essa questão do cego com animal, eu queria saber como é que é. Eu tenho um colega em Campo Grande, Mato Grosso, ele tem um cachorro, pra gente falar com ele, acho que ele daria uma aula, assim, do live, assim, pra gente. Eu vou falar com ele, quem sabe mais tarde a gente não pode fazer uma aula, quem sabe até presencialmente, já depois podia ter cursos, né, dessa área. Devia ter, mas é difícil, as coisas pro cego. Para ter uma ideia, qualquer adulto analfabeto, ele começa a estudar com R$2. Ele compra uma caneta e uma folha de papel. O cego, para começar o braille, ele tem que comprar uma reglete que hoje está 120, um punção que está R$20, e o papel é próprio. No Mateus está R$10, uma 50 folhas, que é o papel 40 quilos. Para o cego, tudo é difícil. Em todo segmento, aqui nós temos escolas infantis, particular, para todo lado. Escola de cego particular não temos no estado do Maranhão nenhum. Nós só temos em São Paulo, que tem o Laramara, que é particular para cegos, filho de rico. Porque eles só aceitam a matrícula lá no Laramara por cego se for através de uma empresa, que a empresa vai e matricula o cego para poder aprender. Aprende de tudo, é uma escola completa. Laramara, procuro aí, vocês vão aprender muita coisa sobre o Laramara em São Paulo, mas é totalmente particular. Mas cadê que as pessoas têm condições de chegar lá, né? Devia ser a público, né? Devia ser público, ou pelo menos... Mas é assim mesmo, se a gente não tem nem vacina, dirá a educação.
Verdade, tudo é muito complicado. Alguém mais, gente? Professora, Alguém obrigado, boa tarde. Meu nome é Luciano e eu queria assim, agradecer a contribuição que o seu José fez. Assim, ele, de certa forma, o senhor, seu José, de certa forma, o senhor ressignificou muita coisa, assim, os pensamentos que eu tinha a respeito da cegueira. Muito obrigada pela sua contribuição, só tenho a agradecer. Eu queria só deixar uma pergunta para todos aí, para me responderem quarta-feira, se quiser. É facultativo, se quiser. Eu queria saber de vocês, nas dificuldades de vocês numa sala, numa casa de vocês totalmente no escuro, qual seria a maior dificuldade de vocês? Porque vocês sabem que durante uma noite a gente tem várias necessidades de muitas coisas. Se fosse das 6 às 6, vocês ficassem no escuro, qual seria a maior dificuldade que vocês teriam? Vocês pensam e me dizem. Porque eu quero dizer o seguinte, porque vocês, uma dificuldade de uma noite, nós temos as dificuldades dia a dia, todas as horas, todo dia, toda noite. Então, as dificuldades sempre o deficiente tem, mas supera, tá? Porque eu quero dizer para vocês que a dificuldade não é ser cego, a dificuldade é saber ser cego, aceitar o que Deus permitiu que eu fosse e permitiu também a outras pessoas. E depois a gente procura por que eu sou cego e os demais enxergam. Mas procuro saber o que faria mais, o que vocês teriam mais dificuldade se vocês passassem uma noite totalmente no escuro, sem energia, em casa. Qual era a maior dificuldade de vocês? Tem alguns que nem dormem quando está totalmente no escuro, né? As dificuldades são tamanhas, são grandes. Tá, gente? Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês, tá? Gente, também eu quero agradecer até o momento, vocês permanecerem, e assim, eu gosto sempre de, nesse momento de formação, eu gosto sempre de estar com uma pessoa com deficiência visual, para ela dar autenticidade e veracidade àquilo que eu estou falando. Então, assim, o Mesquita, ele tem essa experiência de vida, ele é cego e ele, assim, tudo que eu falar, e ele está aí para dizer se realmente é isso. Então, eu gosto muito de trabalhar com eles, a gente trabalhar juntos, para dar essa veracidade para a minha fala. Diga. No caso, tu nos trouxe o concreto, né? E foi bastante louvável e gratificante, viu? O áudio está falhando. Não, tá bom, tá te ouvindo. Pode falar. E Denise, eu não ouvi o que tu disse. Qual o teu nome? Jefferson. Ah, você que é o Jefferson. Tá bom, Jefferson. Obrigada. E aí a gente vem com esse desafio de quarta-feira fazer essa oficina. Eu não sei, a gente vai tentar fazer uma oficina à distância em braille, tá bom? A gente vai fazer com braille negro, porque não dá para fazer não dá para a gente fazer com a reglete, com o braille em alto relevo, tá bom? Mas a gente vai tentar, vamos ver, vai ser uma experiência nova, tá bom? Eu agradeço, viu, gente? Um abraço. A gente agradece a Mesquita, agradecemos ao Mesquita e a Denise pela disponibilidade. E quarta-feira a gente se encontra. Venham prontos para a oficina. Eu vou colocar no grupo já o material para vocês imprimirem, tá bom? Obrigada, gente. Até quarta. Obrigada, Denise. Tá, obrigada também. Foi um prazer. Eu aprendo também. A gente aprende junto.